Yeah. Yeah. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro estágio na agronomia. É um podcast da coordenação de estágio do curso de agronomia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, do campus de Acaraú. Esse projeto, ele visa, a gente apresentar esse universo e a importância que é o primeiro estágio para os acadêmicos de agronomia. E hoje à noite, nós estamos aqui com a presença ilustre da engenheira agrônoma Carol Macedo, que vai nos contar um pouco de como foi a sua experiência. A Carol, ela é muito especial, a nossa primeira convidada, estudou comigo, foi minha conterrânea, minha parceira lá em Recife. Então, muito obrigado, Carol, por participar, muito obrigado por você ter aceitado compartilhar um pouco da sua experiência com os alunos que estão no início, Um dia desse eu e você estávamos lá também. Então, muito obrigado. Carol, para iniciarmos, a gente vai fazer algum bate-bola aqui para que você possa contar um pouquinho da sua experiência. A gente vai começar com uma apresentação, Você contar um pouquinho sobre você e principalmente sobre a sua trajetória no curso de agronomia. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Júnior, meu amigo, professor da universidade. Então, agradeço pelo convite. Meu nome é Caroline, sou engenheira agrônoma pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ingressei no ano de 2009 até 2014 e depois disso eu tive experiência também, como você falou, na pós-graduação, fizemos inclusive juntos, e posteriormente eu estou inserida no mercado até agora, E falar do meu primeiro estágio, voltar lá atrás para uma Carol que entrou na universidade totalmente crua, vamos dizer assim. Eu não sabia o que era iniciação científica, eu não sabia o que era extensão, e a universidade foi, de fato, um mundo, um leque, onde a gente tem inúmeras oportunidades e realmente, quem sabe aproveitá-las, consegue um encaminhamento mais rápido. Então, é isso que eu vou compartilhar hoje com vocês. Obrigado, Carol, novamente. Carol, qual foi o seu primeiro estágio e como é que você conseguiu essa oportunidade? Meu primeiro estágio foi entre o primeiro período e o segundo. Nós tivemos introdução à agronomia, uma disciplina, e a cada semana o professor trazia convidados para a aula de diversas disciplinas diferentes. Então, em um dia irrigação, no outro fruticultura, no outro fitopatologia. E em uma dessas disciplinas, uma professora falou sobre estágio. Quem é que aqui faz estágio? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas levantaram a mão, Era início de curso. E vocês não fazem estágio? Como assim? Vocês têm que fazer estágio, É muito importante, se vocês estarem na universidade e estarem fazendo estágio. Vocês têm que sair daqui agora e procurar um estágio. E eu olhei assim para minha duplinha, na época, minha amiga, vamos atrás de estágio, mas foi a melhor coisa que nós fizemos, de fato. A princípio, nós estávamos em dúvida em olericultura ou fruticultura, e acabou que nós ficamos em fruticultura, e eu fiz o estágio durante 5 anos, Os 5 anos que eu estive na universidade, eu estive no estágio de fruticultura. Era uma área que sempre me chamou a atenção, até pelo polo de fruticultura no Vale de São Francisco, que é muito forte. Então, eu tinha essa vontade de trabalhar com esse mercado. E ali eu ingressei, comecei o estágio, e logo foi
nós fizemos um projeto de iniciação científica. Iniciação científica, o que é isso? Eu não sabia nem o que era iniciação científica, né? Nós fizemos esse projeto de iniciação científica e eu desenvolvi o projeto por 5 anos. Foi um projeto até dentro da sua área, eu acredito que nós testávamos genótipos de goiabeira para a questão do nematóide das galhas, né? E eu já apaguei tudo da minha mente, então se você lembrar, mas foi uma experiência muito interessante, porque eu via tanto a parte de desenvolvimento da fruticultura como a parte de nematologia, né? Fiz muito teste para encontrar esse genótipo resistente a esta doença, que é tão importante para a nossa região, né, que principalmente ataca aí as goiabeiras, né, acho que se você for no pomar de goiaba, é uma certeza que vai ter esse tipo de doença. Então, eu desenvolvi durante 5 anos e quando finalizou, inclusive, foi uma das bases para eu entrar na pós-graduação de fitopatologia. Interessante, Carol. Olha, nem eu sabia, né? Verdade, acho que eu nunca contei. Dessa sua passagem. Então, Sim. tem nematologia aí também Na na sua veia. história. Já Isso. peneirei muito nematóide naquelas peneirinhas E é muito bom, micropeneiras. né? Você foi para uma experiência e hoje você está atuando não só com nematóide, né? De maneira geral, é com tudo, mas foi muito bom essa sua vivência aí. Carol, ainda continuando, outra preocupação dos alunos, eles têm muitas expectativas. Eu e você também já tivemos várias. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa expectativa de você saber, eu vou começar o meu estágio e como foi a realidade. Agora eu estou fazendo o estágio. Como é que foi para você? Foi tranquilo ou não? Foi uma experiência tranquila, sim. Foi uma experiência que trouxe realmente o curso para a veia, né? Em que sentido? De responsabilidade mesmo. Então, como eu fiz iniciação científica desde muito cedo, eu tinha que preparar aqueles relatórios, resultados parciais, resultados finais. De 6 em 6 meses, nós apresentávamos para uma banca, né? Então, essa experiência foi um envolvimento maior, né? Uma responsabilidade maior, porque eu estudava pela manhã e estagiava à tarde. Então, eu acredito que isso agrega muito para o seu conhecimento, agrega muito até uma visão que eu não tinha, mas que hoje eu tenho, que me trouxe um network, né, uma proximidade com os professores. E foi essa proximidade com os professores que me encaminhou para o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego, assim que eu me formei, foi em Petrolina, né, justamente a caminhada que eu sempre quis trilhar, e eu consegui através de uma indicação da minha orientadora, né? Então, além da vivência dentro da universidade, também teve essa questão do network. E uma coisa que eu sempre observava, e eu observei ainda mais depois que eu saí, é que a universidade é um ambiente seguro para o aluno. Quando a gente está na universidade, a gente está num ambiente totalmente seguro, um ambiente que nós podemos errar, né? Nós podemos fazer um relatório, a professora, não, isso aqui você pode refazer tudo, né? Então, eu sempre enxerguei a universidade, e muito mais quando eu saí, quando eu terminei, como um ambiente seguro. É um ambiente de total construção. Depois que você finaliza o seu curso e vira um profissional, aí a história é totalmente diferente. Você já tem... não é que não pode errar, mas você está ali no seu nome. Né?
Você está ali agora com a Caroline, engenheira agrônoma, com as responsabilidades, como uma pessoa formada e uma pessoa que é cobrada de maneira totalmente diferente da universidade. A universidade é um ambiente realmente seguro, de construção, era como se fosse um ambiente paciente, espera você progredir passo a passo. E eu tive realmente essa progressão, além desse estágio de fruticultura, onde eu desenvolvia também a fitopatologia, né, essa parte de nematologia. No último período, eu fiz outro estágio de extensão rural, né, juntamente, eu não saí da iniciação científica, mas era um estágio voluntário, que era um estágio dentro da SEASA, né, do SEASA, lá de Recife. Também foi uma experiência muito boa, que nós cadastrávamos os produtores e o pessoal que faz o comércio, a comercialização, para um projeto que foi piloto no Brasil inteiro, que foi um projeto de higienização das caixas. Então, não havia nenhum tipo de padronização daquelas caixas onde são transportados as frutas, as verduras. Então, nós começamos com laranja e abacaxi, era o cadastro de todos os comerciantes. A padronização, nós fomos em todas as feiras municipais, né, aqui de Recife, e conscientizando a importância de ter uma padronização das caixas e da higienização. Isso foi um trabalho modelo, piloto no Brasil inteiro, e que foi também um estágio que agregou, né, que trouxe uma visão realmente do mercado e da importância realmente de ter uma sanidade nessa fase que é tão importante, né? Que antes do consumidor ter esse alimento, passa por todo esse processo da SEASA, né? Então, foi muito importante também para mim. Foram os 2 estágios que eu participei na universidade. Foi bem amplo, né, Carol? Você foi desde o campo lá, como vai produzir um genótipo resistente, até já na mesa, né? Como Até vai na chegar mesa. a Exatamente. comercialização. Muito interessante. Exatamente. Carol, conta aqui um pouquinho, né, para os alunos que vão começar agora. Fala como foi a questão de, você comentou muito, né? Você entendeu o que era responsabilidade. Na sua visão, né? Como é que você entendeu? Não, agora eu sou responsável por essas atividades. Como foi esse processo e você entender que você tinha que ser responsável, né? Exato. Nós temos quando nós fazemos o projeto, então nós fazemos um calendário, né, de atividades. Então, eu tinha que desenvolver naquele período aquele tipo de atividade, até porque de 6 em 6 meses eu era avaliada. Então, se eu não tivesse realizado, possivelmente a bolsa seria cortada. E a bolsa é um valor muito importante para o estudante, né? E independente de qualquer coisa, valoriza também o seu trabalho, né? Inclusive, tem muitos casos de pessoas que ajudam no dia a dia mesmo, financeiro, né? Não só isso, mas também o aprendizado que você tem. Então, nós fazíamos um calendário de atividades e nós íamos desempenhando de acordo com o desenvolvimento do projeto, né? Além disso, nós ajudávamos os outros colegas do estágio. Então, por exemplo, tinha uma amiga minha que fazia a parte de citricultura. Então, tanto ela me ajudava na parte no meu desenvolvimento, como eu ajudava no dela, já para a gente adquirir mais conhecimento. E a minha orientadora sempre dizia isso: se envolva em outras pesquisas, se envolva em outras atividades, para vocês terem uma maior vivência de tudo. Então, nós fazíamos isso, nós tínhamos esse cuidado de estar sempre ajudando os colegas para ter uma vivência maior. E essa responsabilidade casa muito bem, porque você tem todas as disciplinas para cumprir, que já é puxado, muitas vezes 5, 6, você paga até 7 disciplinas no mesmo período, e você acaba conectando, né, com o estágio. Então, eu acho muito importante para um jovem já ter, desde a universidade,
essa responsabilidade de saber que você tem que estudar meio período e você tem que trabalhar no outro período, né? E assim você preenche todo seu dia a dia. Ok, Carol. Em relação a desafio, né? Quais foram os teus principais desafios no teu primeiro estágio, assim que você se deparou, né? Que você começou, e principalmente, como é que você conseguiu superá-lo, né? Foi fácil ou não? O primeiro desafio foi escrever tanto o projeto como o primeiro relatório. Eu lembro que referência bibliográfica, normas de ABNT, que é isso, né? Mas eu sempre fui de me cobrar muito e eu gosto de escrever. É uma coisa que sempre foi uma habilidade minha. Então eu me debrucei em escrever e eu lembro até hoje que a minha orientadora, na época, eu enviei para ela meu primeiro resultado parcial e ela me respondeu que para uma aluna dos primeiros períodos, ela estava muito impressionada com o meu relatório, né? Eu saí do zero, mas eu disse, eu vou aprender. Eu vou aprender o que é ABNT, eu vou aprender o que é referência bibliográfica, né? Eu vou aprender onde eu tenho que citar e onde eu tenho que escrever com minhas próprias palavras. Então, eu me debrucei nesse relatório e realmente eu tive uma entrega bem bacana, né? Eu lembro muito bem dela fazendo esse apontamento. E depois disso, então, o primeiro desafio, assim, foi fazer esses relatórios bem feitos, a apresentação bem feita, porque tinha uma banca avaliando, né? Mas o próprio dia a dia também traz muitos desafios, né? Você começar do zero, um projeto, né? Esse projeto não tinha uma pessoa que vinha desenvolvendo. A orientadora de fruticultura, ela estava retornando à universidade, ela tinha feito um pós-doc fora e estava retornando. Então, esse projeto não era um projeto desenvolvido anteriormente. Então, nós começamos do zero, compra de materiais, o espaço, né, a casa de vegetação. Então, realmente foram esses mesmo, montar do zero um projeto, começar do zero um projeto e desenvolvê-lo, né, ao longo do tempo. Mas eu tive bons resultados e eu lembro até com carinho desse período. E como eu falei, foi esse estágio que me abriu a primeira porta para o primeiro emprego. Certo, Carol. Em relação à parte prática, o que foi que tu aprendeu no teu estágio que casou com o conhecimento que você viu em sala de aula ou aquilo que acaba passando despercebido, né, na sala de aula, que você, não, isso aqui eu vejo uma utilidade, eu tenho que aprender porque realmente é importante determinado assunto. Eu acho que primeiro você falar em público também, fazer apresentação, eu acho que isso conta muito, principalmente se você quer seguir a carreira acadêmica, né? Você já tem ali seus primeiros trabalhos publicados. Nós levamos esse trabalho também para workshops, seminários, né? Então, tudo isso você vai construindo o seu currículo, aquele currículo Lattes. Você vai construindo o seu currículo ao longo do tempo, e isso é muito importante mesmo, principalmente se você quer seguir na carreira acadêmica, que foi meu caso. Na realidade, assim que eu me formei, eu entrei no mercado de trabalho, né, na área comercial. Depois de 2 anos, eu retornei, eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação, e depois eu retornei para o mercado, né, que foi que eu estou até hoje. Então, assim, desafios tem muitos, né? O desafio da universidade, de verba, de pessoas para trabalhar, então a mão de obra é você e você mesmo, no máximo os colegas que estão ali. E você, do limão você tem que fazer uma limonada, né? Quem vai determinar se o seu trabalho vai ser relevante ou não é você, né? Então, eu acho que tem muitos desafios, mas tem muitos aprendizados também. Acho importante até, Maiara, estou pensando na minha outra colega lá de Recife, Carol. Fiquei com ciúmes.
Em relação ao seu primeiro estágio, você poder comentar um pouco, eu não sei, né, cada uma sabe da sua experiência, mas você, por ser mulher, você encontrou alguma dificuldade? A gente sabe que o ambiente assim da agronomia, predominantemente, assim, algumas áreas, ainda é muito masculino, né? A gente ainda vê a presença muito forte de uma agronomia bruta, rústica, mas não no sentido bom que a gente conhece, né, mas no sentido, às vezes, que acaba parecendo, ou trazendo a imagem que para a mulher não seria um ambiente tão tranquilo. Mas como foi esse ambiente para você? No meu primeiro estágio, na universidade, eu não tive esse tipo de problema. Inclusive, a minha orientadora era uma mulher muito forte. Então, talvez ela teve esse problema, mas a geração dela abriu portas para a gente. Então, a minha turma, 50% era de mulheres. Isso, todo mundo comentava que já era uma coisa excepcional, que há 10 anos atrás isso não existia. Então, eu acredito que a geração anterior de mulheres abriram essas portas, né? Talvez quando a minha orientadora fazia a graduação, era ela e mais uma, mais duas. Na minha turma já era 50%, então eu já enxergo um cenário diferente. Então, por eu ser orientada por uma mulher muito forte, eu não senti esse tipo de problemática no meu primeiro estágio, né? Nunca tive esse problema, acho que no mercado de trabalho sim, mas dentro da universidade, como eu falei, eu sentia muito esse ambiente seguro. Então, dentro da universidade eu não tive essa diferenciação, não. Certo. Você já comentou um pouquinho em relação a esse trabalho em equipe, até que você ajudava seu colega, ela lhe ajudava. Mas conta essa experiência, né, de você ter que trabalhar em equipe. Você chegou a ter a sua uma equipe? Olha, fulano vai fazer a parte A, B. Se teve, como é que foi essa divisão de tarefa? Se é fácil, se é difícil dividir quando a gente vai falar em trabalho em equipe, porque para apresentar seminário é uma coisa, né? Agora, quando é trabalho, o estágio aí é outra coisa. Nós tínhamos uma equipe muito unida. Então, de fato, todo mundo ajudava todo mundo, não tinha o que cada um ia fazer. Nós separávamos um dia de trabalho mais intenso, desde peneirar a terra para fazer muda e plantar as goiabeiras, como um dia só no laboratório. Tínhamos, nas férias, nós fazíamos uma viagem para Garanhuns para desenvolver essa questão dos citros, né? Então, ia a equipe inteira praticamente acampar lá em Garanhuns. Então, pela união do pessoal da equipe, foi muito tranquilo trabalhar com eles, né? Porque um ajudava o outro. Era até assim, ficava até mais dinâmico do que você fazer o seu trabalho só até pela amizade que nós construímos. Foi uma equipe que trabalhou basicamente 5 anos juntos, né? E até hoje nós temos muito contato e um sempre está ajudando o outro, inclusive no mercado de trabalho também, vindo desse primeiro estágio. Certo. Se a gente pudesse voltar no tempo, né? Chegou agora quando você assinou aquele termo, vou começar meu estágio. Como você acha, Carol, esse estágio ele influenciou? Você já comentou um pouquinho, mas só para a gente reforçar, né? A Carol de hoje, como é que você acha a importância de quebra de paradigmas, de entender a responsabilidade para a profissional, para a engenheira agrônoma formada que é você hoje? Eu acho que tem muita coisa que poderia ter sido diferente com a cabeça de hoje. Eu acho que a universidade, ela também é um período para você construir o seu network, né? E eu acho que você não pode perder a visão do resto, do restante, né? Porque eu passei muito tempo numa só área, então eu tinha um contato com as pessoas de fruticultura e com o pessoal de fitopatologia. Mas por que não ter inserido outras avaliações no meu projeto, né? Por que não inserir, por exemplo, alguma coisa de nutrição, alguma coisa de entomologia? Não sei, eu acho que eu poderia ter passeado por outras áreas
e ter agregado ainda mais nesse meu projeto. Então, eu acho que sair do quadrado, da casinha, né, é muito importante. Desde da universidade, eu acho que isso eu faria diferente. Eu teria passeado mais por outras áreas, conhecendo mais outras áreas, fazendo network com outros professores e com outros orientados desses professores, outros alunos. E eu acho que poderia ter desenvolvido mais essa área. Então, eu ficava muito absorvida na minha equipe, né, nos meus colegas de estágio e no meu próprio projeto. Né? No máximo, eu caminhava ali nos projetos dos colegas, mas eu teria feito isso, eu teria passeado mais por outras áreas para ter um conhecimento ainda maior de outras disciplinas, com outros professores, né? Então, eu aproveitei muito bem aquela oportunidade, mas quem sabe eu teria aproveitado outras oportunidades também. Sim, sim. É interessante porque se a gente pudesse voltar no tempo, a gente faria cada coisa diferente, mas para os alunos, né, que estão escutando agora, acho que vale muito essa lição, né, de não ficar com aquela mentalidade de querer apenas uma única área, experimentar, né? Você ter aquela Exatamente. opinião, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Mas Exato. não por alguém dizer que você não gosta, né? Mas por experiência própria. Isso. Ainda sobre esse tema, Carol, e a gente já finalizando, passou tão rápido, que mensagem, né, que conselho você deixaria para aqueles alunos que estão agora se preparando? Alguns já vão assinar o seu termo de estágio, outros já estão escolhendo a empresa. Qual é o conselho que você dá para que eles tenham êxito, para que eles possam aproveitar ao máximo essa oportunidade? Oportunidade essa que a gente sabe que é única, né? Você só vai ter um primeiro estágio, depois vai ser outros. Qual o conselho da engenheira agrônoma para os estudantes de agronomia? Dê tudo de si. Não se poupe, corra atrás. Ali você está plantando a sua semente, né, de seu trabalho. Como eu falei, não fique limitado. Conheça várias áreas. Corra atrás da iniciativa privada também. Né? Muitas empresas podem apoiar seu projeto. Né? Nós chegamos a fazer isso também, o apoio da iniciativa privada. Então, dê tudo de si, faça seu melhor. A universidade é um ambiente seguro, mas passa. Demora a passar, mas vai passar. Vai passar. E o profissional, ele é construído desde o primeiro período, né? Muitas oportunidades podem deixar de acontecer por causa de alguma coisa ali dentro. Ou muitas oportunidades podem vir por causa de alguma coisa que você fez na universidade. Então, desenvolver bem, estar aberta a todas as oportunidades. Quando eu entrei no estágio, um colega que era como se fosse o líder, né? Ele dizia assim, não se poupe, tudo que a professora chamar, vocês vão, porque ela gosta disso, né? Mas no sentido, aproveite tudo a oportunidade, né? Aproveita tudo, tudo. Então, dê tudo de si, faça seu melhor e não se limite. Conheça várias áreas, porque demora a passar, mas depois que passa, você sai do aquário da universidade e entra no oceano, que é o mercado de trabalho. E aí é cada um por si, é seu nome, e é isso que fica. Mas o aprendizado não passa, né? E quanto mais aprendizado você tiver, melhor você vai ser como profissional futuramente. Carol, novamente, nós agradecemos pela sua presença, pelo seu tempo. Carol está falando aí de outro estado, não é aqui do nosso Ceará, mas ela separou esse momento para estar aqui contando um pouquinho da sua experiência. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por poder compartilhar. E contamos, viu, com a sua participação em outros projetos que vamos desenvolver aqui no nosso curso de agronomia, viu? Tá certo, muito obrigada. E aos que forem escutar esse podcast, uma boa sorte no seu primeiro estágio. Obrigado, Carol. Obrigado a atenção de todos. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.